Olá, boa tarde. Começa agora o SB Jornal. Vamos juntos na edição de hoje. Os cursos de medicina do Oeste Paulista tiveram um desempenho preocupante. Duas faculdades da região da Nova Alta Paulista chamaram a atenção ao receberem nota baixa no ENAMED, exame que avalia a qualidade do ensino superior no país. As instituições são a FAI, em Adamantina, e a Unifadra, em Dracena. O resultado acende um alerta para alunos, pais e também para o próprio mercado de trabalho, já que a formação desses profissionais pode influenciar diretamente no atendimento da população. Essa avaliação do ENAD, ela chegou numa hora muito oportuna. A gente já vem denunciando isso há muito tempo, né? E aconteceu o que a gente estava prevendo, né? Isso a gente pode chamar de uma tragédia anunciada. As faculdades de nota 1, elas não têm a mínima condição de continuar funcionando, né? É uma nota muito baixa, não tem a menor condição, e os médicos formados por essas escolas, e as notas 2 também, né? Vão ter uma condição muito ruim, né? Então, é um risco, sim. Esses médicos são um risco para a população, para a hora que eles se formarem, atenderem a população, e algo precisa ser feito, né, para que isso não aconteça. Especialistas apontam que muitas cidades do interior do estado ainda não têm estrutura suficiente para manter um curso de medicina, seja na parte hospitalar, de laboratórios ou até mesmo na oferta de profissionais qualificados para a formação dos alunos. Foram abertas muitas escolas em cidades do interior que não tinham condição de receber as escolas. Para você abrir uma escola médica, você precisa de uma análise muito acurada, né? Para se abrir uma nova escola médica nos Estados Unidos, por exemplo, demora-se de 8 a 10 anos, né? Com todos os estudos que precisam ser feitos e para montar toda a infraestrutura. Então, uma escola pressupõe um corpo docente qualificado, com mestres e doutores, né? Pressupõe uma infraestrutura de ensino adequado, pressupõe um hospital, né, que tenha um movimento de pacientes adequado, né, satisfatório, para que o aluno possa ser bem treinado, e não ser treinado em bonecos, né, ser treinado em pacientes de verdade, obviamente, com a supervisão dos professores. Quando uma instituição recebe uma nota tão baixa, o impacto vai além da reputação. Pode resultar em fiscalização do MEC, restrições no funcionamento do curso e até na redução de vagas. Para os alunos, o resultado gera insegurança e preocupação com o valor do diploma e com a própria preparação para o mercado de trabalho. Vai ter o seu vestibular suspenso, pelo que o MEC colocou, né? A nota 2 vai ter o número de vagas diminuído e vão perder alguns privilégios que favorecem a entrada de alunos, né? Como, por exemplo, a não participação nos fundos de financiamento estudantis, né? E seguramente o Ministério da Educação deve fazer uma vistoria dessas escolas, né, no sentido de tentar adequá-las a ter um mínimo necessário para que elas possam passar para ter uma nota adequada, né? E se isso não acontecer, eu acho que essa escola tem que ser fechada. Um aluno de uma das faculdades recebeu a notícia com muito pesar, mas saiu em defesa da instituição. Segundo ele, apesar do resultado, o curso oferece boas condições de ensino e os estudantes se esforçam para manter a qualidade da formação. Eu vejo que isso não reflete o que a faculdade é de verdade, né? E simplesmente a FAI ela tem excelentes professores em várias áreas, né? Desde o primeiro ano ao último. E o curso de medicina ele conta com pessoas muito boas dentro das suas próprias áreas de atuação, como anatomia, obstetrícia, pediatria, todos os professores assim excelentes nas próprias aulas que fazem avaliações muito boas. O presidente da Associação Paulista de Medicina afirma que, a partir de agora, é preciso discutir medidas mais rígidas para garantir a qualidade da formação.
Entre as propostas está a criação de uma prova obrigatória após a conclusão do curso, nos moldes do exame da OAB, para que o médico só possa exercer a profissão após ser aprovado. Ele vai receber, ao término da faculdade, um diploma de bacharel em medicina, como é bacharel em direito, e ele só vai poder exercer a profissão de médico se ele for aprovado na prova de proficiência. Então, isso é uma das coisas que nós estamos batalhando. Já está avançado isso no Senado, está na Comissão de Assistência Social do Senado, é uma comissão terminativa. Passando nessa comissão, vai para a Câmara e volta para o Senado. Então, acreditamos que isso vai ser realmente aprovado, né? E aí nós vamos ter um período de tempo para preparar esse exame, para realmente impedir que esses alunos mal formados atendam a nossa população, colocando-a em risco. Blocos de carnaval devem reunir mais de 1.200 foliões em Presidente Prudente, no Oeste Paulista. Entrar nesse ginásio é sentir a expectativa do que vem por aí. Pelo ritmo e pelo samba, já dá para perceber para o que essa turma está se preparando. Depois de anos longe da folia, o carnaval tradicional da Ápia volta a ganhar espaço em Presidente Prudente. E foi desse desejo de ter a alegria do carnaval de volta que surgiu o bloco Os Que Bebe. Uma ideia que nasceu no ano passado, deu certo e vai se repetir. Esse ginásio era repleto de 3 a 5 mil pessoas, a avenida ficava fechada, o pessoal fazendo ensaios para poder entrar para o carnaval, vários blocos, desfiles, matinê também muito famosa, eram 4 noites e 2 matinês, era muito famoso o carnaval da Ápia, sempre foi muito famoso o carnaval apiano. O carnaval da Ápia já faz parte da minha família desde quando eu era pequena, né? E o carnaval da Ápia, o que eu me recordo, a nostalgia que eu tenho, é que foi quando explodiu o axé, né? Então, as ruas eram fechadas, a gente ficava dançando as coreografias lá fora, com os nossos bloquinhos, e na época eu era adolescente. O ano passado veio a ideia de retornar ao carnaval, o antigo carnaval apiano, famoso por sua tradição, pessoal com família, blocos. Nós tivemos essa iniciativa de retornar a esse carnaval, que o tema foi Revivendo o Carnaval Apiano. Eu e uma amiga nos juntamos para montar um bloco para poder animar a noite. E o ano passado estávamos com 13 pessoas nesse bloco. Cresceu tanto que esse ano já estamos com 32 pessoas no bloco. Já mandamos fazer a nova camiseta, que é essa daqui, só vai mudar a cor, tá? É Os Que Bebe, ano 2026, mas a intenção é de retornar ao carnaval antigamente, carnaval de marchinha, carnaval de família, carnaval com os amigos. Durante anos, o ginásio, palco de tantas conquistas e alegrias, ficou em silêncio no carnaval. Agora se prepara a voltar a ficar de casa cheia. A expectativa é receber cerca de 1.200 foliões, pessoas de todas as idades, entre quem vai viver essa festa pela primeira vez e quem vai retomar uma tradição que marcou gerações. Para cada geração que viveu o auge, ficaram lembranças inesquecíveis. Uma folia que antes reunia os amigos e hoje passa a ter um novo significado. É o caso da Hélida, que vai voltar aos tempos de axé com a criação do bloco Os Quarentões à Solta. Quarentões à Solta quer dizer que parece que a gente só piscou e o tempo passou um pouco. A gente não é mais aqueles adolescentes, mas só a nossa alma continua jovem, né? E aí a gente juntou o mesmo pessoal e agora a gente vem com nossos filhos também, né? Antigamente a gente era os filhos, agora a gente somos os pais, as mães e é o pessoal de 40 e poucos anos, 40 a mais, né, que fala agora. Agora, além do carisma e os passos já estarem no jeito, que até arrastaram essa repórter, o momento é de organização. Os abadás estão em produção, as atrações em negociação e os últimos detalhes sendo alinhados. Tudo para garantir que os dias 14 e 15 de fevereiro também entrem na história do clube e de Presidente Prudente. Todo mundo está convidado, sócio e não sócio, pode vir que a Ápia é uma família, é muito bem-vindo. Vai ter
Lucinha Aidamos, que faz um show de arrebentar, que é muito bom, anima todo mundo, ninguém fica parado e se diverte a noite inteira e o dia inteiro. O cultivo do mamão tem crescido no município de Nova Alta Paulista, em São Paulo. Hoje vamos conhecer a história da produção de mamão em Sagres, no interior de São Paulo, e acompanhar de perto o trabalho do produtor rural Marcos, que transformou paixão em fruto, literalmente. A fruta tropical, muito apreciada pelo sabor e valor nutritivo, tem ganhado espaço no mercado paulista e também fora dele. Nós estamos agora com 17 mil pés, né? Numa área de 7 alqueires de mamão. E a gente cultiva essa fruta em torno de 30 anos já. Segundo o produtor Marcos, o ano de 2025 foi de aprendizado e muito trabalho no campo. Mesmo com os desafios do clima, a produção de mamão teve um resultado positivo, com colheita dentro do esperado e frutos de boa qualidade. Para 2026, a expectativa é ainda melhor. Renato, 2025, acho que de julho, né, que foi a época que pegou um frio, né, muitas roças foram prejudicadas, inclusive a nossa. Né, então, teve que ter um investimento bem alto para tentar recuperar essa roça. A gente conseguiu, né? A maioria dos produtores aqui são produtores que já tem bagagem no mamão, né? Produtores antigos lá conseguiram recuperar as suas roças. Mas esse ano agora, pegando dezembro aí, já está chovendo bem, né? Então as roças já estão saindo bem de novo. Estão conseguindo tirar fruta boa, tudo com qualidade. As chuvas ajudam, mas não substituem no manejo diário. Na produção de mamão, a irrigação continua sendo fundamental, porque a cultura precisa receber água todos os dias para garantir qualidade e bom rendimento da safra. Tem que ser irrigado, né? O mamão tem que ser irrigado, porque ele precisa de água contínua, né? Não é muita, mas tem que ter água contínua. E a chuva não chove, né? Tipo assim, porque a irrigação praticamente a gente irriga todo dia. Então às vezes chove, aí passa um mês, né? Então tem que ter irrigação. O mamão tem que ser irrigado. Para garantir um mamão de ainda mais qualidade, o produtor decidiu mudar a área de plantio. A escolha do novo local faz parte de uma estratégia para reduzir a incidência de pragas e melhorar o desenvolvimento das plantas, resultando em frutos mais saudáveis e com padrão superior para o consumidor. Veja a seguir: o Tribunal Regional Eleitoral divulga plano integrado para as eleições de 2026. Até já! Eleições 2026. O Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso divulgou o cronograma integrado para as eleições deste ano. O plano integrado da Justiça Eleitoral neste momento de pré-campanha inclui 3 eixos: regularizar o cadastro dos eleitores, emitir novos títulos, alcançando jovens de 15 a 17 anos e ampliar o acesso a pessoas que têm deficiências física ou intelectual. A motivação dos jovens vai incluir palestras para estudantes. Onde o jovem está? Na escola. Então, nós vamos fazer uma campanha para chegar na escola e chegar com uma linguagem que seja leve, que seja para uma juventude, sobre o que é participação política do jovem. Por que é importante ter um título de eleitor? Por que é importante discutir pautas? Por que é importante discutir propostas? Por que é importante entender o funcionamento da sociedade, o funcionamento da sua cidade, do seu estado, do seu país, e por que é importante ter um título de eleitor e que ele pode ter o título de eleitor. Um dos desafios do processo eleitoral de 2026 é atrair o voto do jovem. Apenas em Mato Grosso, 157 mil eleitores de 15 a 17 anos são convidados a terem o título eleitoral. E por que 15 anos? Todos aqueles têm até o mês de maio para providenciar o título eleitoral. 16 anos é o voto para quem, até a data da eleição,
completar a cidade. Nós temos 157 mil estudantes em condições de fazerem o seu título de eleitor. Então, para eles é que nós vamos dizer os prazos. Você tem que dizer para ele, olha, você até tal dia você pode fazer seu título de eleitor. Depois do dia 6 de maio, que termina o cadastramento, ao fechamento do cadastramento, não adianta mais. Então, a gente tem que falar numa linguagem que ele entenda que ele tenha que fazer. Em Mato Grosso, tem 2.553.640 eleitores. Deste total, 9% não fizeram ainda o cadastro biométrico. E a oportunidade fica estendida até o dia 6 de maio. E tem convite da Justiça Eleitoral para as pessoas com alguma deficiência. O TRE convoca mais de 200 mil para acessarem o portal do Tribunal Regional Eleitoral para informar qual deficiência tem, para que a Justiça Eleitoral possa melhorar o atendimento a estes eleitores. Eles têm que chegar na justiça e eu convido, venha, entra no site, é simples, não dá 3 minutos para você preencher um cadastro dizendo que você está nessas condições. Estando nessas condições, nós temos uma equipe que vai analisar onde está esse título de eleitor. Ele não vai mudar de escola, ele vai mudar de andar. Se a zona dele, se a seção dele está no primeiro andar, ele vai ficar no térreo. Então, a gente quer acolhê-los, a gente quer que eles sejam bem tratados. Se eles nos derem condições de reconhecer onde eles estão, nós vamos fazer o possível e o impossível para tratá-los bem. No estado, 51% do eleitorado é do sexo feminino, 49% masculino. E os desafios da próxima eleição incluem fake news e facções criminosas. Nós temos que enfrentar a fake news, a gente tem que enfrentar a questão do crime organizado, a gente tem que enfrentar a comunicação não correta, a gente tem que enfrentar dificuldade de locomoção, a gente tem que enfrentar dificuldade com a luz, com energia, com treinamento das pessoas. Tudo isso na nossa vida é natural. Tipo, na vida de um juiz, de um presidente, é natural. O presidente foi feito para tomar uma decisão difícil. Não é para fazer decisões simples, não diz respeito mais ao presidente. Então, o presidente, ele é feito, ele é treinado, ele chega aí para tomar decisões difíceis, decisões colegiadas, decisões que às vezes necessita conversa. E essa é a dificuldade. O autor de um possível homicídio na zona rural de Rondonópolis foi encontrado carbonizado. Eventos violentos na comunidade Lajadinho, zona rural de Rondonópolis, terminou com uma vítima em estado gravíssimo e o suposto agressor morto de forma brutal. O caso apresenta contornos cinematográficos e uma possível ligação com o homicídio ocorrido horas antes na Vila Mineira. A vítima, um homem de 50 anos, identificado como Belisário Gomes de Lima, conhecido como Belo, estava em uma confraternização na casa de amigos quando foi surpreendido por disparos. Quando ele termina o serviço, é de praxe, ele passa aqui, nós tomamos uma cervejinha, sempre no sábado eu tô assando uma carne e tal, e tava só nós dois lá dentro. Aí eu falei, Belo, eu vou lá pegar uma lenha lá e tal, pá. Ele falou, tá me chamando ali. Aí ele falou que tava me chamando ali, aí ele veio. E aí de lá eu escutei 2 tiros, pá, pá. Aí, tipo assim, eu achei que a pessoa tava mostrando uma arma pra ele, tava testando a arma. Aí eu continuei lá, tá, pá, pá. Só que quando eu saí de dentro de casa, que eu vi o carro já pegando fogo, em chama. E até então, pra mim, tipo, deu um curto-circuito no carro, tá pegando fogo. Eu falei, tá errado. Aí nisso eu rodeei no fundo do curral e vi ver o que tava realmente acontecendo. Aí tinha 3 senhores aqui, quando eles me contou que o Belo foi alvejado. Aí eu falei, mas como, gente? E o rapaz carbonizado no carro. Ele foi atingido no pescoço e, devido à gravidade, foi socorrido por terceiros até a unidade de pronto atendimento e depois encaminhado pelo SAMU para o hospital regional. Ele precisou ser entubado ainda no local. Antes de perder a consciência, Belo conseguiu revelar aos policiais o nome do atirador. Nós tivemos a informação pela cunhada do alvejado que estava aqui no local. Ela passou relatando que tinha um veículo que estava em chamas e dentro desse veículo tinha um corpo que já tinha falecido
e nós tínhamos um outro que foi socorrido. Eles estavam levando para o hospital esse alvejado. O alvejado informou o nome de quem fez o disparo, porém, logo em seguida, o procedimento clínico, ele já foi entubado, então não teve mais informações, estamos aguardando. Chegamos no local, constatamos já um corpo carbonizado, foi acionado o Corpo de Bombeiros e também a Politec, a Polícia Civil se encontraram no local. E agora nós estamos realizando diligências para verificar, coletar algumas informações, mas, a princípio, nós temos uma ligação desse homicídio ocorrido aqui com o homicídio anterior ocorrido na região da Vila Mineira. O suposto autor, identificado preliminarmente como Jair Baleiro, de 49 anos, foi encontrado carbonizado dentro de um Fiat Uno que pegou fogo. A Politec esteve no local e recolheu uma carabina calibre .357, além de armas brancas. A gente fez o levantamento preliminar do local aqui, todo o levantamento de vestígios encontrado. É um lugar bastante complexo, que teve a queima do veículo completo, teve também a carbonização da vítima. Então fica difícil a gente fazer algum levantamento inicial no local. Vão ser necessários exames complementares, tanto dos vestígios coletados aqui, quanto do cadáver pelo IML. Então a gente vai fazer mais análises para ter um parecer final sobre a dinâmica do evento. O cadáver foi levado com carbonização bastante avançada. A gente tinha no local uma arma de fogo e algumas armas brancas que foram coletadas também para fazer demais análises. Este detalhe é crucial para a investigação, pois o mesmo calibre foi utilizado na execução de Deusimar Rodrigues, ocorrida na manhã do mesmo dia no bairro Vila Mineira. O confronto balístico. As cápsulas encontradas no Lajeadinho serão comparadas com a da Vila Mineira para confirmar se Jair Baleiro foi o autor de ambos os crimes. O histórico: Jair já possui passagens por tráfico de drogas. A dinâmica exata do incêndio e a identificação oficial do corpo carbonizado dependem de exames de DNA e perícia técnica detalhada, uma vez que o veículo e o corpo ficaram totalmente destruídos. Uma motocicleta que estava próxima também foi consumida pelas chamas. A Polícia Civil investiga se houve a participação de uma terceira pessoa ou se o acidente com a arma foi o único responsável pelo desfecho fatal. Veja a seguir: com a alta nos preços dos medicamentos, a população tem sido obrigada a optar por versões genéricas. A gente volta já. Com a alta no preço dos medicamentos, a população tem se visto obrigada a utilizar medicamentos genéricos. Entenda melhor nesta reportagem. A diferença entre medicamento de referência, genérico e similar? Com a alta dos remédios, é cada vez maior o número de consumidores que optam por marcas menos famosas, mas com o mesmo princípio ativo. A previsão para o reajuste de medicamentos este ano aponta aumentos estimados entre 2,8% e 5,2%, com projeção média de 3,66%, baseada no IPCA e fatores da CEMED. A inflação média total do Brasil pode chegar a 11%. Por isso, fomos a esta farmácia para entender estas diferenças. Aqui são 3 medicamentos, a gente temos aqui o referência, o genérico e o similar, né? O de referência geralmente é aquele que foi o primeiro lançado no mercado, então ele, durante um certo período, ele tem a patente, né? Foi ele que gastou para descobrir para que serve o medicamento, fez todos os estudos. Geralmente, quando ele entra no mercado, ele é um pouco mais caro, né? Até para poder pagar, né, esse investimento inicial. Aí depois, né, vem o genérico e o similar, né? O similar, ele na verdade ele é um genérico, vamos considerar assim, com um nome, tá? Cada laboratório ele vai lá e coloca um nome nesse medicamento que tem a mesma fórmula do genérico. Por lei, o genérico ele tem que ter em torno de 30% de desconto mais barato do que o de referência, né?
Mas todos, até um pouco tempo atrás, o similar não tinha tantos testes, tanto de bioequivalência e biodisponibilidade. Hoje não, hoje ele tem os mesmos testes de biodisponibilidade e bioequivalência do genérico. Então, assim, se você vai optar por uma opção mais barata, alguma coisa mais em conta, tanto faz. O genérico como o similar vai ter a mesma eficácia de um de referência. O princípio ativo de ser o mesmo, as pessoas desconhecem essa informação. Até é um certo preconceito, né? Elas às vezes não compram o genérico temendo que não tenha a mesma eficácia. Sim, às vezes as pessoas, igual você falou, por não ter esse conhecimento, acham que o genérico ou similar é um paralelo, né? Às vezes que um é original, o outro é paralelo. Não. No medicamento a gente está tratando de saúde, então não tem um melhor e um pior. A diferença de preço é que um gastou para produzir e o outro simplesmente está a fórmula pronta, pegou o princípio ativo e manipulou e desenvolveu, né? E fabricou. Então, assim, podem ficar tranquilo que tanto o genérico como o similar tem a mesma eficácia que um medicamento de referência. Já o experiente médico Marcelo Sandrin, diretor-presidente do Hospital Santa Helena, tranquiliza os pacientes sobre o uso de genéricos e similares, mas, ao mesmo tempo, alerta sobre os riscos de se adquirir produtos até falsificados. Não existe uma desconfiança. Nós acreditamos na Anvisa, nós acreditamos nas autoridades e também, deixo aqui claro, nós confiamos por demais no Conselho Federal de Farmácia, né? Porque eles também não querem ver nada de ruim acontecer como nós. Nós queremos o bem. As medicações genéricas, elas têm, além da certificação do órgão que controla isso, tem o timbre do Ministério da Saúde. Foi feito através de uma supervisão. Tem que provar que aquela formulação é compatível e exatamente igual à outra. Então, os genéricos. Os similares, desde que sejam de laboratórios de domínio público, né, não há problema maior. E a qualquer dúvida, você procure seu médico de confiança, apresente o remédio, primariamente. Use medicações prescritas, as medicações de uso costumeiro, como, por exemplo, analgésicos, anti-inflamatórios, eu não acho que é bom. Analgésicos, ninguém vai ficar com dor de dente às 3 horas da manhã, sofrendo. Uma dipirona, não havendo maior restrição, pode ser usada. Tomar muita atenção com as doses que toma. E comprar sempre medicação com qualidade, procedência, em drogarias, farmácias que tenham o respeito com o cidadão. Tenha um farmacêutico, que é o homem que dispensa isso, presente. Muito obrigado pela companhia de vocês. Para rever a edição de hoje, basta acessar a nossa página no YouTube. A gente se encontra amanhã, no mesmo horário. Até lá!